Olá, hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Eu sou Leila Andruvait e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Mais de 98% dos municípios brasileiros registram casos de Covid-19. Nova Zelândia adia eleições devido à pandemia. Itália fecha discotecas e clubes para conter disseminação do coronavírus entre os jovens. Belarus registra os maiores protestos antigovernamentais da história do país. Japão anuncia queda histórica no PIB. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 98,4% dos municípios brasileiros já registraram casos do novo coronavírus e 68% deles já tiveram ao menos um óbito por Covid-19. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Ministério da Saúde divulgados neste domingo, o Brasil registrou em 24 horas mais de 23 mil novos casos do novo coronavírus e mais de 600 mortes. No total, o país contabiliza mais de 3 milhões e 300 mil infecções e mais de 107 mil mortes. Com quase 700 mil casos, São Paulo é o estado brasileiro mais atingido, registrando sozinho mais infecções que a maioria dos países. Em seguida, vem Bahia, Ceará e Rio de Janeiro. A Nova Zelândia anunciou nesta segunda-feira o adiamento das eleições gerais que ocorreriam em setembro devido ao ressurgimento de casos de transmissão local do novo coronavírus. O pleito, que deveria ocorrer em 19 de setembro, foi adiado em um mês e será realizado em 17 de outubro. A primeira-ministra, Jacinda Ardern, cedeu assim à pressão de vários partidos que alegavam ser impossível fazer campanha eleitoral com quase um terço da população do país em confinamento. A Nova Zelândia ficou 102 dias sem registrar casos locais de Covid-19, mas, desde a semana passada, detectou quase 80 infecções locais, o que fez a maior cidade do país, Auckland, voltar ao lockdown. O país é citado como exemplo pela Organização Mundial da Saúde no enfrentamento à pandemia. A partir desta segunda-feira, discotecas e clubes estarão fechados na Itália e será obrigatório o uso de máscaras em espaços abertos durante a noite. As medidas ficarão em vigor por pelo menos 3 semanas e visam conter a disseminação do novo coronavírus, principalmente entre os jovens. Os casos de Covid-19 voltaram a crescer na Itália e, segundo dados oficiais, a média de idade dos novos infectados caiu para menos de 40 anos. As máscaras serão obrigatórias entre 6 horas da tarde e 6 horas da manhã, em locais ao ar livre, próximos a bares e pubs e onde aglomerações ocorrem com mais frequência. A Itália foi o primeiro país europeu a ser duramente atingido pela pandemia. O país registrou mais de 250 mil casos e mais de 35 mil mortes, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Em Belarus, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas neste domingo na capital Minsk, no maior ato anti-governo desde que começaram os protestos em massa há uma semana. A manifestação foi considerada a maior da história do país. A onda de protestos teve início após a eleição presidencial do domingo retrasado. O governo diz que Alexander Lukashenko, há 26 anos no poder, recebeu 80% dos votos. A oposição contesta o resultado e afirma que houve fraude. Ao menos 7 mil pessoas já foram detidas. Houve relatos de abuso policial contra manifestantes e tortura na prisão. A internet foi cortada por 3 dias e a candidata da oposição se exilou na Lituânia após sofrer ameaças. Países europeus como Polônia, Ucrânia e Letônia pedem a convocação de novas eleições. Também em Minsk, ocorreu nesse domingo um protesto menor em apoio ao presidente. A imprensa local relatou que alguns funcionários do governo foram pressionados a participar do ato. Em discurso, Lukashenko disse aos apoiadores que não sai do poder nem morto. Ele governa o país desde 1994 e é descrito como o último ditador da Europa. O governo japonês anunciou nesta segunda-feira uma queda de 7,8% no Produto Interno Bruto de abril a junho em relação ao trimestre anterior.
Em termos anuais, a queda é de quase 28%, a maior desde que começaram os registros em 1980. A contração foi impulsionada pelas medidas de restrição impostas para conter a disseminação do novo coronavírus e segue uma queda já registrada no primeiro trimestre, quando o país entrou em recessão técnica. A queda, porém, é bem menor que a dos Estados Unidos e de países da Europa. Especialistas esperam uma recuperação modesta no atual trimestre, devido a um novo aumento nas infecções por Covid-19. O Japão é a terceira maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Dia, do Boletim de Notícias da DW Brasil.